Esse aqui me trouxe até pedaços de naves alienígenas. Não sei se você sabe, eu tenho um pedaço de algo que pode ser uma nave alienígena que foi colhida aqui no Brasil. Com vocês, Edson Boaventura. Cadê você, Edson? Saudade de você, meu mano. E aí, tudo bem? Tudo jóia, pessoal? Peraí. Você já tá rodeado de alienígena aí? Tem vários aqui, ó. Tem os bonzinhos, né, Marcílio? E o mauzão lá, ó. Do mal aqui, do mal, ó. Parece o Bigoda, cara, isso daí, olha. Colocar um cabelo naquilo é o cara, o Bigoda, olha. Minha cabeça não é tão grande assim, não. Não é. Tá bom. Essa cabeça de Minecraft que você tem aí. Me lembra o Homer, isso aí. Ô, Edson, e aí, o que você pode acrescentar nessa discussão? Estamos próximos mesmo de ter alguma revelação aí? Essa conversa do Obama foi muito estranha, e depois a reação do Trump em relação ao que o Obama falou foi mais estranha ainda. Que leitura você faz de tudo isso? Como o próprio Daniel Lopes falou aí, eu acredito que é uma espécie de cortina de fumaça por conta do Epstein, né? Então tá se tirando a atenção desse caso, né? E passando para a questão de OVNI, uma vez que é um desejo, né, do cidadão americano saber mais a respeito disso. E como já tinha em andamento um trabalho sendo executado pela deputada Ana Paulina Luna, né, que é aquela comissão junto com o deputado Burleson, juntamente com o David Grush, né, que eles estão tentando aí trazer à tona algum documento, conversando com o FBI, né, com alguns órgãos de inteligência. Então pode ser que ele resolveu aí antecipar alguma coisa. Então demonstra também assim, nas entrelinhas, que tem ali uma animosidade por conta da política, porque o Obama ele é do lado da Kamala Harris, né, a concorrente do Trump, né? Então, se tiver que ocorrer uma divulgação para o mundo, é lógico que o Trump não vai deixar qualquer outro presidente, muito menos Obama, falar algo desse tipo, né? Então é bem provável que ele antecipe. Interessante é que nessa semana também veio à tona as declarações da Lara Trump, que é a nora do Donald Trump, falando que ele já tem um discurso pronto. Outro que confirmou isso, que já vinha falando alguma coisa, é o Mark Lee, né? Mark Christopher Lee, que mexe com ufologia, ele é um escritor, também é documentarista lá da Inglaterra, e ele disse que tem uma fonte bem quente dentro de Washington e que tinha falado para ele, como o próprio Daniel Lopes falou, que no dia 8 de julho, que seria no 79º aniversário do caso Roswell, seria feita essa declaração, né, de que vida extraterrestre existe, alguma coisa. Então, o discurso aparentemente já está pronto. Outro que falou a respeito desse discurso de estar pronto é o Burleson também. O deputado Burleson também falou aí na mídia por esses dias que isso aí já está preparado. E eu não duvido que esteja realmente preparado isso. E também o próprio, como foi falado aí do Vaticano, o Papa, né, que é americano também, eu já falei disso outras vezes, isso não foi uma coincidência, né, foi proposital, porque provavelmente a revelação de que vida extraterrestre exista de alguma forma vai partir dos Estados Unidos, eu não tenho dúvida. Se os Estados Unidos perceber que a China ou que a Rússia vai dar essa declaração, ele vem solando todo mundo e vai falar a respeito desse negócio. Uma outra coisa interessante dessa história toda, que a gente tem que falar aqui ao público, é que uma divulgação dessa, como o Trump solicitou aos órgãos de segurança, de inteligência dele, né? Isso demora, não é algo que é feito da noite para o dia. E como bem dito pelo Daniel Lopes, existe uma certa credencial que o presidente norte-americano não acessa
totalmente e liberalmente essas informações. Quando ele entra para governar o país, ele é contextualizado até um certo nível, né, que é o nível lá 17, então é falado alguma coisa para ele, só que a partir do nível 21, né, alguns níveis acima do 17, é que tem-se acesso a essas coisas de OVNI. O Obama, queria voltar aqui um pouquinho no Obama também, o Obama, ele sempre, nos discursos e entrevistas, ele leva esse assunto de forma jocosa, né? É uma brincadeira, é isso, aquilo, só que dessa vez parece que ele falou sério. Embora, depois da repercussão que deu, ele voltou atrás e falou, não, eu estava brincando. Ele já veio falar a respeito disso, que ele está brincando, né? Que, na verdade, não é bem aquilo. Agora, com relação à existência da Área 51, isso é fato, ela existe. Durante muitos anos, o governo norte-americano não reconhecia a Área 51, só há pouco tempo atrás é que ele praticamente reconheceu oficialmente, e hoje existe a Área 52 e 53. Então pode ser que não tenha alienígena extraterrestre da 51, mas vai saber se não remanejaram da 51 para 52, para 53, né? Então tem algumas pessoas aí que alegam que teria alguma coisa lá, sim, nessas outras áreas, que é a 52 e 53, que é interligada pelo subsolo com a Área 51. Então, assim, a gente vai ter que esperar ver aí, a ordem já foi dada pelo Trump. Deve estar sendo estudado, talvez aí o que pode liberar, né? E o interessante dessa história toda é que um dia depois do anúncio do Trump que faria essa liberação, tem um site na internet que é o Black Vault, né, que traz vários documentos liberados pelo FOIA, pela Lei de Liberdade de Informação, e um arquivo bem grande com vários documentos aí desse site que já tinham sido liberados, de repente sumiu, né? Simplesmente foi deletado da base de dados desse site grande que tem esse compromisso de estar divulgando e mostrando esses documentos aí. Mas é aquela coisa, eu já conversei, inclusive aqui no Brasil, com alguns militares, algumas pessoas que estão acompanhando essa questão, e eles falaram o seguinte: se o governo norte-americano liberar alguma coisa, mesmo que seja parcial, é bem provável que aqui no Brasil a gente tenha um movimento também parecido com isso. Ou seja, eles já liberaram alguma coisa aqui no Brasil, mas tem muita coisa que não foi liberada, né, de classificação secreto, ultra secreto. Então pode ser que, se ocorrer esse movimento nos Estados Unidos, a gente, por tabela, começa também a liberar alguma coisa a mais. Eu acredito que não vai ter uma liberação total, mas pelo menos parcialmente, até para colocar panos quentes nessa história do Epstein, talvez aí a gente em breve tenha algumas novidades interessantes do mundo da ufologia. Pô, vamos torcer. Eu, pelo menos, cara, eu quero muito saber se tem vida inteligente lá fora, porque parece que aqui dentro do planeta não tem, né? Então, eu acho que tá ficando cada vez mais escasso. Exatamente. Obrigado muito, Edson. A inteligência é meio limitada. Exato. Ainda, né, questões, né? Edson, faça uma promessa aqui, hein? Assim que tivermos a notícia, a gente vem aqui, faz um programa ao vivo e fica aqui até desvendar tudo, hein? Tá combinado? Fechou, combinadíssimo. Né? E, inclusive, quando eu for aí, a gente pode falar sobre a questão dos outros presidentes que tiveram algumas relações com o fenômeno OVNI. Por exemplo, Jimmy Carter, que viu OVNIs, o Bill Clinton, que teve o envolvimento, o Eisenhower mesmo, né? Em 1954, ele foi envolvido em umas questões aí. Então, tem uma série de presidentes que tiveram aí um certo
contato com esse assunto. E aí a gente pode falar a respeito dessas coisas aí também, que é bem interessante historicamente, até para a gente ver até onde os presidentes norte-americanos têm aí acesso a esse tipo de informação ufológica. Então tá marcado aí. Beleza? Combinadíssimo. O Daniel falou que é 8 de julho, se não me engano. Então, se for 8 de julho, a gente já vai... Tá perto, né? Essa revelação. Obrigado demais pela participação e vamos fazer esse programa esse ano ainda, se os aliens quiserem, né? E agora... Até mais então, Edson. Agora vamos falar de outro assunto aqui, que é cartel mexicano.